Olá, tutores! Com grande satisfação que iniciamos mais uma formação desse semestre e vamos conversar um pouquinho então sobre o nosso seminário da prática ou seminário interdisciplinar ou prática interdisciplinar, referente aos módulos 1 e 2. Diferente dos outros seminários, das outras práticas que iniciam a partir do terceiro módulo, essas duas práticas iniciais, ela tem uma nomenclatura e um ajuste diferente. Tá? Então nós vamos entender um pouquinho como vai funcionar então esse novo ajuste. É importante sempre consultar a trilha de aprendizagem, não só do acadêmico, se vocês têm a possibilidade, mas principalmente a trilha do tutor externo. Lá nessa trilha vocês encontram orientações não só referente a estes dois seminários, ou prática, né, dependendo da nomenclatura de cada curso, mas você também encontra as diretrizes, né, explicações sobre essa disciplina. Além disso, é importante também consultar a trilha de aprendizagem da disciplina, né, que o acadêmico visualiza, para que você, tutor, também conheça os materiais que estão lá disponíveis e sempre acesse a sua ferramenta Contato, porque por lá também o tutor aqui da casa ou o docente aqui da casa responsável pela disciplina entrará em contato com você, mandando recados, dicas de textos, leituras complementares a respeito daquela disciplina, da disciplina que então você vai ser responsável aí nos polos de apoio presencial e em fazer a mediação então do conteúdo e das práticas dessa disciplina. Então vamos iniciar. Qual é o objetivo, então, dessas duas primeiras práticas, tá? O objetivo, claro, é fazer com que o nosso acadêmico compreenda o universo da iniciação científica. Como ele está chegando, ele não tem essa bagagem teórica de como fazer pesquisa e a importância que ela tem dentro do conhecimento científico, porque se a gente for parar para pensar, a ciência, né, nada mais é do que o próprio conhecimento científico, a teoria. Então a ciência ela foi descoberta e ela foi desenvolvida pelos cientistas, mas ela passou a ter um caráter teórico, conhecimento científico, no momento que a gente então se teve a questão dos métodos, né? Então, a importância da pesquisa para o aluno é de extrema relevância. E isso vocês têm que deixar bem claro para o nosso acadêmico no primeiro seminário, qual a importância que a iniciação científica, a pesquisa tem para a construção de um trabalho. Trabalho esse que vai ter verdades, justificativas, problemáticas, né? Objetivos, da qual a gente vai querer alcançar ao final dele, ao final desse paper. Lembrando que nós temos também o caderno de metodologia científica, caderno esse de consulta sempre, desde o primeiro módulo até o último, é um caderno que sempre é importante fazer a consulta dele e incentivar os nossos acadêmicos a fazer também o uso deste, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das duas temáticas que envolvem esses dois primeiros módulos, as duas primeiras práticas do módulo. A primeira prática se chama Introdução à Pesquisa, Conceito, Estrutura e Elaboração. Então a ideia, tutor, é que realmente a gente instigue o nosso acadêmico a compreender o universo da iniciação científica. Então, claro, lá na trilha de aprendizagem vai ter as orientações, a temática, materiais de apoio para complementar esses estudos. Mas essa primeira prática, então, ela possui um caráter conceitual, né, um caráter bibliográfico, de conhecimento mesmo. Então, o objetivo será compreender o que é uma produção acadêmica e, a partir disso, a gente vai elaborar, vai fazer uso das etapas de um trabalho científico. Como acontecem essas etapas, né, e de que forma elas podem ser construídas no desenvolvimento de um trabalho. Então, para tanto, o acadêmico, então, vai ter que efetuar pesquisas bibliográficas acerca do assunto, né? Além disso, também, ele vai produzir, ao final, o paper, né, junto com seus amigos, com seus colegas. Porque, querendo ou não, a ideia do seminário da prática, ou da prática interdisciplinar, ou seminário da prática, é que o trabalho seja feito em equipes, até 4 integrantes, né? Para que realmente aconteça esse movimento interdisciplinar. Tá? Então, a primeira temática, ela tem esse cunho da iniciação científica, de entender esse universo. Tá? A
A segunda prática se chama formação profissional. Qual é a ideia da segunda prática? Porque o acadêmico, então, saiba quais são a importância, que ele compreenda a importância da formação profissional no mercado de trabalho, independente do curso que ele está inserido, né? Então, que ele tenha conhecimento sobre ética profissional, sobre trabalho em equipe, dinâmicas de grupo. Então, a ideia desse segundo seminário é realmente tratar assuntos voltados à questão do mercado de trabalho, mas de uma forma geral, né? Quando a gente fala em ética profissional, em trabalho em equipe, em formação docente, em características pessoais, profissionais, a gente está falando de uma forma geral. Então, a ideia desse segundo seminário é realmente tratar dessa temática num contexto mesmo do dia a dia desses futuros profissionais que vão atuar aí no mercado de trabalho. E aí, claro, o fechamento dessa temática também é um paper, né, onde então vai ser produzido para o fechamento dessa disciplina. Então vamos falar um pouquinho, eu já comentei que esses materiais vão estar disponíveis então na trilha de aprendizagem, né, bem como nos materiais de apoio. Então é importante a gente sempre lembrar disso e reforçar isso não só para o nosso acadêmico, né, mas vocês também, tutores, acessarem os materiais que estão lá disponíveis para vocês. Então vamos iniciar falando um pouco agora como funciona a dinâmica desses encontros, a dinâmica dessas duas primeiras práticas. Então, a primeira prática, ela acontece no primeiro encontro da quarta disciplina do primeiro ou do segundo módulo. Portanto, esses dois seminários, essas duas práticas, elas acontecem no primeiro encontro da quarta disciplina. Tá? Então, no primeiro encontro da quarta disciplina do módulo, vocês irão reunir as equipes, né, dividir as equipes, né, num grande trabalho, dividir as temáticas, não precisa ser a mesma temática para todas as equipes, pode ser temáticas diversas, desde que vão ao encontro da questão da iniciação científica, quando é o primeiro módulo, ou então que vão ao encontro da formação profissional voltados para a questão da ética, do trabalho em equipe, de dinâmicas de grupo, né? Então, quando é o segundo módulo. Neste encontro, então, como a gente já pontuou, serão divididas as equipes, serão apresentados os materiais de apoio sugeridos pelo docente da disciplina, o docente aqui da Uniaselv, do NEAD presencial, aqui da matriz, né? E é importante, então, que esses acadêmicos façam a leitura sugerida na trilha de aprendizagem, leitura essa que vai ajudá-los a construir o seu paper na equipe. Então, a primeira etapa acontece, então, no primeiro encontro da disciplina prática / seminário, conforme o calendário. Percebam que o primeiro encontro é um encontro mais de divisão de tarefas. Tá? Por isso que ele acontece junto com a quarta disciplina do módulo, porque lá na quarta disciplina do módulo é um momento onde se divide as tarefas. Então, se divide as equipes, se instiga quais são as leituras que vão ser sugeridas, né? Se faz toda uma questão de contextualização teórica a respeito daquela temática e depois vai ter encontros apropriados, encontros somente para falar sobre, para discutir o andamento dessa prática. Então, o primeiro encontro da disciplina da prática, a gente inicia a introdução. O que precisa ter na introdução? Na verdade, nessa introdução vai ter os objetivos, a justificativa, a temática, né? Os objetivos não só o geral, mas também os específicos, né? Então é onde a gente vai estar convencendo o nosso leitor a respeito da nossa temática, onde a gente vai estar dizendo para o nosso leitor, aquele que fizer uso depois do nosso paper, depois de produzido, aonde a gente quer chegar, né? Quais são os objetivos para com aquela temática. Então é importante, nesse primeiro momento, já conversar, por isso que a importância lá daquele primeiro encontro, lá na quarta disciplina, onde já se define a temática, para que nesse momento o acadêmico, a partir dessa temática, pensar numa problemática, né? A partir dessa problemática, então, ele vai conseguir, então, desenvolver o seu trabalho, perfeito? Então, o acadêmico vai iniciar a introdução nesse dia e nesse mesmo dia ele já vai fazer a entrega
para o tutor externo, para que você faça a análise e a devida coerência ali dos fatos, se realmente está numa estrutura coerente, se ele trouxe o tema, a justificativa, a questão dos objetivos, se ele trouxe os autores que vão fundamentar a sua pesquisa, porque na introdução também o aluno precisa colocar, o nosso acadêmico precisa colocar quem são os autores que vão nortear a sua pesquisa. Então, e a metodologia? Se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser uma pesquisa de observação, se vai ser só de cunho descritivo, bibliográfico, depende. A ideia é que nesse primeiro momento seja uma pesquisa de cunho bibliográfico. Mas às vezes tem algum acadêmico que tem um interesse, tem uma vontade de fazer algo diferente e não deixa de ser uma autonomia também do tutor em sala de aula, mas a ideia é que esse primeiro, até por se tratar de alunos que estão iniciando, que seja de cunho bibliográfico. Estou falando dessa primeira temática. Depois, para os outros seminários, a partir do terceiro, quarto módulo, acredito que é importante a gente também dar outras opções de metodologia, né, que é a pesquisa de campo, a pesquisa experimental, né, um estudo de caso. Então é importante a gente também dar brechas para outras metodologias, mas nesse primeiro momento, tanto para o primeiro e segundo módulo, a gente gostaria que vocês pudessem ficar mais no cunho da bibliografia, né? Pesquisa documental realmente, porque o aluno vai iniciar os seus estudos conhecendo um pouco dessas práticas. A segunda etapa, então, acontece no segundo encontro dessa disciplina, os alunos, então, eles vão iniciar o desenvolvimento do paper. O que precisa ter no desenvolvimento do paper? É a fundamentação teórica. São aqueles autores que eles colocaram lá na introdução, vão aparecer agora colocando, né, eles vão se aparecer ali como autores do seu trabalho, não só os acadêmicos, mas também aqueles autores que eles escolheram. Então, nesse momento, vamos trazer a fundamentação teórica e dentro dessa fundamentação teórica vai ter os materiais e os métodos que foram utilizados para descrever esse paper, né, essa pesquisa que ali, então, esse aluno escolheu a partir da sua temática, da sua problemática e da sua justificativa, já dita lá no primeiro momento, fazendo a introdução. Tá? Na terceira etapa, que é o terceiro encontro da disciplina, é sempre importante a gente se guiar pelo calendário acadêmico, tá? Então, antes do início da atividade, o tutor vai recolher, então, a introdução, né, e o desenvolvimento do paper finalizado a partir das orientações previstas nas etapas anteriores. Então, percebam que se dividiu a equipe no quarto encontro da disciplina do módulo. Definiu a temática para cada equipe, já começaram a pensar na sua escrita, nos autores que irão nortear a sua pesquisa, baseados também nos autores colocados lá na trilha de aprendizagem, né, as referências descritas lá na trilha de aprendizagem por sugestão do nosso docente da casa. No primeiro encontro da disciplina da prática, então o tutor ele já inicia a questão de dividir essas equipes e começar a pensar na introdução. Essa introdução, nesse primeiro momento, ela é entregue. Quando vocês fazem a devolutiva, que é aqui no segundo momento, o acadêmico ele devolve essa introdução, você, tutor, né? Você, o tutor, no caso, você devolve essa introdução para o nosso acadêmico, dando feedback para ele, dizendo exatamente o que faltou nessa introdução, o que ele precisa ainda estar colocando, né? Qual é a questão da temática ali apresentada, você vai dar o retorno para ele dessa introdução que foi iniciada aqui nessa primeira etapa, no primeiro encontro da disciplina. Porque nesse dia ele faz a entrega da introdução para você. No segundo dia, no segundo momento, que é o segundo encontro, você devolve essa introdução, já fazendo então os pressupostos teóricos ali, já fazendo toda uma contextualização e já inicia-se a fundamentação teórica ali em sala junto com esses alunos. Na terceiro encontro, no caso que é a terceira etapa, você então vai recolher não só a introdução que você já deu o retorno, já pediu para fazer os ajustes, se assim for necessário, e você também vai recolher, no caso, o desenvolvimento do paper, iniciado ali no segundo encontro. Ok? Então,
o que vai acontecer? Você vai ter a introdução e já uma parte da fundamentação teórica, o trabalho já encaminhado. Você vai fazer a leitura, vai fazer os ajustes necessários, considerações necessárias e vai fazer a devolutiva para esses acadêmicos e nesse mesmo dia eles iniciam as considerações finais. Tá? Então, as considerações finais é realmente trazer a temática, aquilo que conseguiu se alcançar ou não. Porque, às vezes, nas considerações finais, você também não consegue alcançar aquele teu objetivo, mas é importante estar descrito lá nas considerações finais. Lembrando que nas considerações finais não vai ter citação. As citações, elas entram lá na fundamentação teórica, tá? No desenvolvimento do paper. Citações de autor, tanto de forma indireta quanto direta, elas não vão nas considerações finais e também na introdução não é viável. Na introdução, o aluno pode falar sobre o autor, né? Mas não trazer uma citação dele, mas pode falar sobre a temática, sobre o que aquele autor aborda. E a quarta etapa, que seria o quarto encontro da disciplina, inicia-se então as socializações, né? A socialização desse trabalho. Geralmente o docente na trilha de aprendizagem, ele coloca como vai ser feita essa socialização. Pode ser uma mesa redonda, pode ser por PowerPoint, pode ser numa grande socialização entre eles, fica a autonomia do tutor nesse momento. Mas geralmente a indicação também está na trilha de aprendizagem pelo docente da disciplina de como essa socialização pode ocorrer. Mas fica a autonomia de vocês nesse sentido também. Lembrando que a socialização ela tem peso 4, então é muito relevante. E aí você pode estar dividindo as equipes, porque a gente sabe que não vai dar para socializar, às vezes, numa turma muito grande, tudo no mesmo dia. Então você vai acabar dividindo as equipes para estar socializando em diferentes momentos de socialização. Então é importante que todos se façam presentes nesses dias para também saber o que o outro falou sobre o assunto, o que o outro compreendeu sobre o assunto, para que ele também possa ter conhecimentos a mais sobre aquele assunto, além daquele que ele pesquisou, que ele estudou. E ao final, então, o acadêmico, o tutor externo, você depois que você fez a leitura do trabalho dele, que o trabalho está coerente, né? Tem início, meio e fim, né? O tema abordado, ele ficou sendo abordado durante todo o trabalho, a justificativa deu conta do trabalho, os objetivos foram alcançados. Lembrando que os objetivos específicos nada mais é do que a própria fundamentação teórica. Então, os meus objetivos específicos se fizeram presentes dentro da minha fundamentação teórica, está coerente o trabalho? Você liberou para o aluno postar no seu AVA? Ótimo, você tem que validar. Então, o aluno, ele posta o trabalho, né, antes da socialização, porque o que acontece? Antes de socializar, o aluno tem que ter esse trabalho postado no AVA, ok? Então, se ele socializa no primeiro momento, ele tem que postar antes, lá no AVA, já com a sua autorização, para você validar. Se ele vai socializar num outro momento de socialização, ele tem ainda esse tempo para postar até que tenha ocorrido a socialização. O mais importante é que o trabalho esteja postado no AVA e validado por você antes da socialização da equipe, antes da socialização destes acadêmicos, tá bom? E aí, uma dica que a gente coloca é que se houver disponibilidade no polo, que essas atividades podem ocorrer direto no laboratório de informática. No caso, nos 3 primeiros encontros da prática, quando o aluno inicia a introdução, ele já pode estar fazendo isso num laboratório de informática e você estando lá junto com eles. Eles podem estar fazendo pesquisa a respeito do assunto, de como desenvolver uma introdução, dicas essas também que vão estar na trilha de aprendizagem. É importante frisar que o grupo deverá realizar a pesquisa com responsabilidade. Cuidado com os plágios. A gente sabe que copiar e colar da internet está muito fácil. Então a gente pede, tutor externo, que essa fala seja uma fala muito recorrente desde o primeiro momento, né? Por quê? Porque o plágio complica, prejudica o nosso acadêmico, prejudica o andamento das aulas e não faz a reflexão. O aluno ele pode se apropriar de um conteúdo desde que ele diga de onde ele se apropriou e diga de quem é. E ele pode também parafrasear esse autor, né? Colocar com as suas palavras aquilo que o autor falou. E aí ele vai só colocar o ano.
dicas, né, de ABNT e também dicas essas que estão no caderno Metodologia Científica. Então explique para o acadêmico, diga para ele que ele pode se apropriar do conteúdo de outras pessoas, de outros autores, desde que ele diga de onde tirou, desde que ele diga de quem é aquele conteúdo e não se aproprie. Pelo contrário, que se ele coloca o assunto ali na sua fundamentação teórica, né, descreve sobre aquele assunto, traz citações para fundamentar aquilo que ele está dizendo, isso é relevante, isso é fazer pesquisa, isso é se tornar autor do seu conhecimento, conhecimento esse que você está aprendendo no uso aí dos livros, dos materiais que você vai estar consultando, tá bom? E vamos para o processo de avaliação. Como é que você, tutor, vai avaliar esse acadêmico e de que forma? Então, a gente fez um pequeno resumo de como acontece essa avaliação da aprendizagem, tanto no primeiro quanto no segundo módulo. Então, realização da introdução e do desenvolvimento do paper é a primeira nota do nosso aluno. E tem peso 2. Então, se o aluno fez uma introdução coerente, né, com todos aqueles passos fundamentais de uma introdução, e a fundamentação teórica vai ao encontro do que aquilo que ele disse na sua introdução, né, colocando os autores que nortearam a sua pesquisa, fazendo uma boa escrita, um texto amarrado, coerente, não precisa ser um texto muito complexo, mas um texto que o aluno consiga compreender, na verdade, aquilo que ele está querendo dizer, né? Se o texto está bom, a introdução está ok, você liberou os materiais, os métodos utilizados estão todos ok, está coerente, então é a primeira avaliação desse aluno, tem peso 2. Então você já está colocando uma nota com relação a essa primeira etapa. A segunda etapa é o trabalho finalizado, aquele trabalho fechado, trabalho esse que você dá o aval para ele publicar lá no AVA antes da socialização. Então, essa nota é a segunda nota e tem peso 4. Né? E a socialização do paper também tem um peso bastante relevante, peso 4, que é onde então o acadêmico vai socializar com os demais amigos da sala, né, com os demais acadêmicos e também com o tutor, com você, aquilo que ele compreendeu acerca do seu trabalho, né, da temática que lhe foi apresentada. No caso, a primeira temática é a iniciação científica, a segunda temática é a profissionalização docente, né, a formação profissional. Então, como isso acontece? São duas temáticas macros, né, são temas, vocês percebam que são temas macros, até vou retornar aqui para a gente poder só socializar mais um pouco. Então, percebam que são duas temáticas macros, né? Então, introdução à pesquisa. O que é fazer pesquisa? E a outra é formação profissional. A partir dessas duas áreas macro, você, tutor externo, tem autonomia para fazer, então, as delimitações do tema, né? Então, você pode fazer outras ramificações, outras temáticas a partir dessa área macro, a partir dessa temática macro. Então, você pode estar dando diferentes temáticas para suas equipes a partir desse tema gerador, desse tema geral. Tá? Essas dicas também vão estar na sua trilha de aprendizagem, perfeito? Então vamos voltar aqui e continuar. Então aqui nós temos o resumo dos encaminhamentos da disciplina. Tá? Então vamos lá, considerações iniciais, formação dos grupos até 4 integrantes, orientação para a leitura dos materiais de apoio disponíveis na trilha de aprendizagem. Esse movimento acontece, então, no primeiro encontro da 4ª disciplina do módulo. Então, é interessante, tutor externo, que você, antes de iniciar esse encontro, que você já traga, já suscite esses acadêmicos, né? Já faz uma fala com eles a respeito da disciplina antes desse encontro. Antes do 4º encontro da disciplina, então lá no 3º encontro, no último encontro da 3ª disciplina, já fale para eles, né, da disciplina do seminário, da primeira disciplina, que é o seminário interdisciplinar, seminário da prática, prática interdisciplinar, já fale sobre essa temática, se você quiser também já trazer algumas considerações a respeito, se, claro, houver tempo para isso, mas é interessante já colocar aquela pontinha sobre esse assunto para o nosso acadêmico, para que quando ele chegar nesse primeiro momento, ele não se sinta tão perdido. Então, acho que é importante a gente sempre fazer instigar eles nesse sentido.
Então, a primeira etapa, por que a gente chamou de primeira etapa? Porque, na verdade, começa mesmo a disciplina, o cronograma voltado para a disciplina mesmo, né? Então, onde, na verdade, ali no cronograma, a disciplina é da prática, não é uma outra disciplina vinculada à prática. A disciplina, então, é a prática. Então, a gente vai ter ali a primeira etapa, que é o desenvolvimento da introdução. Então, ela acontece no primeiro encontro da disciplina da prática ou seminário. A segunda etapa, que é a elaboração do desenvolvimento do paper, que no caso é a fundamentação teórica, os materiais e os métodos. Isso então é no segundo encontro da disciplina da prática ou seminário. E a terceira etapa, que é a entrega da introdução, do desenvolvimento do paper e, claro, a finalização das considerações finais. Esse também tem um peso e acontece no terceiro encontro da disciplina da prática, e a postagem deverá ser feita antes da socialização com a aprovação devida do tutor externo. Então, o tutor externo, não esqueça, o acadêmico posta o trabalho, mas você precisa validar, ok? E aí está ali também já uma dica, postagem do paper pelo acadêmico no AVA, no link Produção Acadêmica, antes da quarta etapa, antes da socialização. Né? Que a socialização, então, acontece ou pelo grupo ou por um acadêmico, né? E acontece, então, no quarto encontro da disciplina prática ou seminário. Então, tutor externo, são algumas dicas. A gente fez, então, esses dois primeiros seminários, essas duas primeiras práticas, para que realmente o nosso acadêmico tenha um conhecimento geral sobre como é fazer pesquisa, né? Qual a importância de se fazer um trabalho, um paper bem elaborado, para que quando ele chegar lá no quarto módulo do seu curso, ele tenha esse conhecimento muito bem apropriado, né? Muito bem desenvolvido por ele. Então, a importância de vocês, nesses dois primeiros momentos, de alertá-los sobre a importância de fazer pesquisa, né? E de quanto é importante se fazer ela no sentido de ser sincero, evitando o plágio, né? Evitando copiar algo que não é seu, porque a gente está numa febre muito grande com relação à internet de se copiar aquilo que está lá e colocar no seu texto e dizer que é meu. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, e lá no primeiro módulo, acho que a gente tem que começar fazendo essa fala com eles também a respeito do plágio. Que eles podem sim se apropriar, desde que eles digam de onde tiraram, e que eles se coloquem como autores do seu pensamento, né? Que eles, então, a partir daquilo que eles leram e compreenderam, descrevam aquilo que compreenderam, né? Se façam autores do seu texto. Isso é o fundamental para se fazer pesquisa, né? Então, fica a nossa dica, o nosso abraço carinhoso para todos. Contem sempre com o apoio da gente. A gente também tem a ferramenta Plantão, que é uma ferramenta muito bacana, onde o nosso docente aqui da casa dá explicações a respeito da disciplina. A gente também vai estar promovendo plantões, né, para nosso acadêmico, e a gente também convida vocês a participarem desses plantões, se assim for necessário. Tá bom? Um grande abraço, nos colocamos sempre à disposição e até logo.